A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Iniciamos aqui mais um Visão do Momento. Ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje com o Dr. Abel Dib Hayashi, médico infectologista, tem o seu consultório na Medicor. Com ele nós vamos tratar de diversos assuntos relativos à saúde pública, à saúde das pessoas, principalmente afeta a área específica em que ele é especializado. O objetivo nosso é informar a população a respeito, principalmente hoje, da H1N1 e também a questão da infecção pelo Zika vírus, que provoca microencefalia, além de outras medidas que possam ser de utilidade de todos para prevenção de doenças. Então, doutor Abel, perguntando aqui, eu gostaria de saber qual que é a atividade de um médico infectologista. O que ele faz? Qual que é a sua especialidade? Visão do momento. Dr. Ramon, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite e o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Tinha ouvido falar no seu nome. Respondendo a pergunta, o infectologista ele permeia a grande parte do cotidiano das pessoas. Desde uma infecção como uma gripe, um resfriado, uma pneumonia, uma infecção de pele, até infecções mais graves, infecções dentro de hospitais, dentro de UTIs, doenças sexualmente transmissíveis, aquele resfriado num idoso que não melhora e esse idoso começa a apresentar febre, cair o estado geral. Então, o infectologista é aquele médico que vai entender como é que ocorre a transmissão de diversos patógenos, que sejam de homem a homem ou que necessitem de um vetor, como no caso da epidemia que estamos passando no momento, a epidemia de dengue, e dos outros dois vírus que estão circulando no país, a Zika e a chikungunya, o vírus chikungunya. Então, o que eu falo é o seguinte: sempre que o paciente evolui mal, sempre que ele não segue aquele curso esperado de cura de uma doença, você deve procurar um infectologista. Febre muito alta, febre acima de uma semana, principalmente doenças febris, que cursam com deterioração do estado geral, aquele vozinho que está acamado, ou aquele diabético, aquele paciente que é muito magro, desnutrido, ou aquele paciente que bebe demais há vários anos, aquele obeso, muito obeso, que tem uma doença febril, não importa o foco, e que não está evoluindo bem, eu aconselho procurar não só o clínico que acompanha esse paciente rotineiramente, mas também o infectologista, justamente visão diferenciada que a especialidade tem nesses grupos especiais. Visão do momento. Então, especificamente, doutor Abel, com relação a esse surto de H1N1, que é a gripe influenza, nós temos visto que alguns casos estão sendo notificados. Nós temos que levar a população a informação de que medidas podem ser tomadas para prevenir esse tipo de doença, né? E também a vacina. Então, eu gostaria que o senhor descrevesse para nós o que representa essa gripe, né? Quais são os sintomas dela e o que pode ser feito para prevenir a pessoa que seja infectada com isso. A gente está vivendo uma epidemia de gripe. A gente teve uma viragem do número de atendimentos em serviços de pronto atendimento de casos de dengue para casos de infecções respiratórias, principalmente agora com a estiagem. Você não tem mais tanto mosquito, você não tem mais tanto Aedes circulando. Vai começar a diminuir a partir da estiagem. O básico para a prevenção seria a pessoa se conscientizar de que a partir do momento que ela está em um estado gripal, ela tem que ter cuidados diferenciados. Por exemplo, não compartilhar talher, não compartilhar alimento. Ela mesma ter o senso crítico de usar a máscara branca vendida em farmácia, a máscara mais comum, não precisa de ser máscara especial. A higiene da tosse. Tossiu, usa o lenço descartável. Não é para usar o lenço de pano, porque você vai ter aquele material permanentemente infectante junto de você. Tossiu, lava a mão.
evita a ficar próximo de outras pessoas, 1 metro de proximidade, porque o vírus ele é transmitido em gotículas, em microgotículas que saem na tosse e no espirro. Como essa gotícula ela tem um certo peso, ela se dissemina no máximo até 1 metro. Então a proximidade para a pessoa que está doente, ela é de outras pessoas, ela é contraindicada. E assim, eu costumo salientar o seguinte: uma gripe em mim, uma gripe no senhor, que somos pessoas bem nutridas, imunocompetentes, não tomamos corticoide, não fazemos parte da população de risco, significa uma coisa. Uma gripe em um idoso, 80, 90 anos, uma gripe num paciente acamado, que tem uma doença crônica, muitas vezes o paciente é enfisematoso, já não tem uma reserva pulmonar tão grande, é outra coisa. Então, se eu sou jovem e estou em estado gripal, a minha recomendação é que, além de eu usar máscara, além de eu lavar as mãos, além de eu tossir ou espirrar em um lenço, que eu não tenha contato próximo com esse grupo de pessoas. Então, a minha avó, eu não chego perto, o meu avô, eu não chego perto, uma criança de colo, eu não chego perto, que são justamente os grupos que o Ministério preconiza a vacinação. Visão do momento. Exatamente. Agora, quais os sintomas dessa gripe influenza? Basicamente, a gente tem o pródromo. O que é o pródromo? É aquela hora que você sabe que você vai ficar doente. É quando o corpo começa a doer, é quando a energia abaixa, o que a gente chama de astenia, vem a febre, começa a garganta raspar, começa a congestão nasal. Isso são sintomas de gripe. Então, assim, o que determina gripe é basicamente os sintomas respiratórios, a coriza, a garganta doendo para poder engolir, a dor no corpo, a prostração, são esses os sintomas. E a vacina, ela enquanto aplicada pela rede pública ou pela rede particular, ela imuniza o paciente, no caso, nós? A vacina ela é imunizante, sim, Dr. Ramon. Existem alguns erros, alguns mitos e algumas místicas que a gente precisa tirar da população. Então, assim, respondendo a sua pergunta diretamente, ela imuniza 60% dos pacientes, 60% a 90% dos pacientes. Mas aí o indivíduo pensa, não vou vacinar, porque não imuniza 100%. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte, que ela pode não imunizar 100%. Mas mesmo que a pessoa tenha a doença, que ela não consiga a imunidade de 100%, os sintomas são abrandados, o número de dias é encurtado e a possibilidade de que você tenha uma complicação grave, que você tenha uma síndrome respiratória aguda grave, é muito menor. Então, assim, a vacina é preconizada, deve ser tomada, e o mito de que a vacina causa gripe deve ser quebrado. Então, eu hoje no meu consultório eu encaro muitos pacientes idosos que têm indicação formal de tomar vacina que falam, não vou tomar. Por quê? Porque fulano de tal tomou e ficou mais gripado do que se tivesse uma gripe. Entendi. Esse mito precisa ser quebrado. Todos os idosos acima de 60 anos, todas as crianças de 6 meses a 5 anos devem ser vacinados. Também os outros pacientes que têm alguma condição de imunodepressão crônica. Visão do momento. Exatamente a questão dos efeitos colaterais da vacina, né, que as pessoas sentem, né? Ou seja, o efeito dela é abrandado da intensidade de uma gripe, né? Seria isso? Não. O indivíduo que toma vacina, ele não tem uma gripe de menor proporção ocasionada pela vacina. O efeito colateral da vacina, se é que a gente pode dizer que seja um efeito colateral, não é uma gripe de menor proporção, mas você pode ter um efeito colateral da vacina. Uma febre que dura aí de 2 dias a 1 dia e dor local. Agora, quando a gente põe isso na balança, o efeito protetor da vacina para a população de risco de ter complicação, com efeito, com algum sintoma pós-vacinal, de longe, em disparada, ganha o benefício da vacina. A informação no seu rádio. Entendi. Com relação à evolução disso para óbito, né? Nem todos os pacientes que têm gripe vão a óbito. E o óbito é provocado por complicações da gripe ou por outros motivos? Pela falta de imunidade? Por que isso acontece, doutor? A informação no seu rádio. O óbito, ele ocorre na minoria dos casos. E quando ocorre o óbito, ele pode ocorrer pela ação do vírus sobre o pulmão, ocasionando insuficiência respiratória. Então, levar esse paciente para suplementação de oxigênio via catéter nasal, ou então ter que colocar um paciente na UTI, entubá-lo e tudo mais. Mas isso acontece na minoria das pessoas. E naquela minoria das pessoas dos grupos de risco.
Então, com o intuito de evitar tudo isso, é que a gente faz a vacina. Agora, além da complicação pela presença do próprio vírus, você pode ter uma pneumonia bacteriana secundária ao processo viral. Para a população leiga entender, ocorre da seguinte maneira: você tem uma fragilidade do organismo pela infecção viral, você tem uma fragilidade do território-alvo, que é o pulmão, traqueia, brônquio, pela presença do vírus, e com isso você tem a predisposição a ter uma pneumonia grave por germe da sua própria flora, em população que não tem imunidade como os demais. Só sistematizando. O óbito pode ocorrer por conta do vírus e, na maioria dos casos, por uma pneumonia secundária ao processo viral. Visão do momento. Só aqui. 98,7. Visão FM. Bom, qual são as pessoas que compõem o grupo de risco? Os extremos de idade, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, os idosos, pacientes com qualquer condição de imunossupressão, a população soropositiva para o vírus HIV, a população desnutrida, a parte da população que toma corticoide, imunodepressores, etilistas crônicos, obesos mórbidos. Sem contar a população carcerária, que está aglomerada, confinada, e trabalhadores na área de saúde. A vacina no trabalhador da área de saúde ajuda em duas coisas. A primeira, com que esse trabalhador não adoeça. E a segunda, que ele está em contato direto com a população, pode ter complicação. Então evita com que o trabalhador da área de saúde dissemine a epidemia para a população de risco. Visão do momento. Só aqui. 98,7. Ok. Iremos agora para um breve intervalo e retornaremos em seguida com o nosso Visão do Momento. Visão do Momento. Segurança, economia, saúde, educação e política. Visão Bom, continuando aqui a entrevista com o Dr. Abel Dib Hayashi, médico infectologista, que nos presta esclarecimentos e nos dá instrução sobre como é a questão que hoje nós vivemos com relação ao vírus H1N1 da gripe influenza, que tem sido notificados aí diversos casos no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais e até aqui em nossa cidade de Uberlândia. Então, doutor, eu gostaria de saber a questão da vacina. Nós temos a vacina trivalente e a quadrivalente. Sim. Como é que isso pode ser dito à população? Se a rede pública aplica a vacina trivalente, a rede privada a trivalente e a quadrivalente. O que isso representa em termos de imunização? Visão do momento. Bom, doutor Ramon, explicando para a população, a vacina trivalente, ela cobre 2 vírus influenza do tipo A e um vírus influenza do tipo B, que é próprio da espécie humana. Já a vacina quadrivalente, ela cobre 2 vírus do influenza tipo A, mantém a cobertura dos 2 vírus influenza do tipo A, que mais circularam no hemisfério sul no ano anterior, mais os 2 vírus do tipo B. Uma coisa interessante, só fazendo a interpretação do que isso significa. O influenza do tipo B, ele é próprio da espécie humana. Então, de um ano para o outro, a gente sempre tem um certo nível de imunidade e os episódios de gripe causados por esse tipo viral não é tão grave. O que dá gravidade é o influenza do tipo A, que são vírus que parasitam predominantemente aves. Então, sempre quando você tem um patógeno que é de uma espécie, você tem a transmissão de uma espécie para outra, uma transmissão interespecífica, a doença pode ser um pouco mais grave. Então, só sistematizando, ambas as vacinas cobrem os 2 tipos do tipo A. Então a imunidade difere muito pouco. Então o que eu aconselho? Quem está vacinando na rede privada, que tem a quadrivalente, a diferença de preço é mínima, então justifica tomar a quadrivalente. Agora, quem está tomando a vacina da rede pública, que é trivalente, também está imunizado da mesma forma. O vírus que mais correu do tipo B no ano passado e os 2 vírus do tipo A. Então as vacinas são muito semelhantes. Só existe a diferença de um tipo viral B a mais acrescentado na quadrivalente. Na minha concepção, são a mesma coisa, com um acréscimo pequeno de imunidade, e todas elas funcionam e devem ser tomadas pela população de risco. Visão do momento. Só aqui. Visão 98. Então as vacinas atendem satisfatoriamente a população. Perfeitamente, são equivalentes. E as campanhas feitas pela rede pública, elas atendem a toda a população. O senhor tem acompanhado essa movimentação do sistema de saúde nacional para fazer frente a essa demanda? Houve uma antecipação aí do período de vacinação? Tem.
Em Uberlândia, a vacinação vai respeitar o calendário proposto inicialmente. A vacinação começa no dia 30 desse mês. Em Uberaba, como a regional é diferente, foi antecipado. Mas eu penso que somente esses 10 dias, principalmente nesse momento que ainda não começou o inverno, ainda não começou plenamente o outono e o inverno, esses 10 dias não vão fazer muita diferença. A recomendação se mantém. O cuidado com aquele indivíduo doente, a higiene da tosse, do espirro, o uso do lenço, a lavagem de mãos, evitar colocar a mão na boca, no nariz, no olho, não compartilhamento de alimentos, o cuidado com a proximidade. O brasileiro é muito disso, de beijar, abraçar, evitar aglomeração, evitar que pessoas doentes tenham contato com pacientes imunodeprimidos, como eu mencionei anteriormente. Visão do momento. Existe algum motivo para pânico, doutor? De maneira alguma. De maneira alguma. Existe o motivo para conscientização, para educação da população. Se eu tenho... O meu medo é justamente o que o Ministério preocupa, que são os extremos de idade. O idoso, a criança e aquele paciente que já tem uma comorbidade. Então, se eu estou vendo que o meu familiar está evoluindo mal, se eu estou vendo que ele está cada vez mais febril, que ele está com esforço para poder respirar, é procurar o auxílio médico. Procurar um médico. Pode ser, não precisa necessariamente ser um infectologista, porque nem todo mundo tem acesso a esse tipo de profissional. Mas procurar um médico para ser avaliado. Olha, meu pai é idoso, olha, meu pai tem enfisema, meu pai toma corticoide, o meu filho de menos de 5 anos está tossindo, está espirrando, está com um aumento da frequência respiratória, está esforçando para respirar, então eu levo ele para ser avaliado. Isso salva a vida. E a entrada com medicamento no grupo de risco que tem uma síndrome gripal salva a vida. Então, assim, é conscientização, educação da população. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. A população está consciente dessas medidas de maneira que ela não seja atingida, né? Que possa evitar que o vírus ele se propague aí de uma maneira que fique sem controle. Sim. Né, doutor? Agora, um pouquinho afeta também a sua área aí, mas uma mudança da nossa abordagem. Eu gostaria de saber a respeito da dengue. Nós temos a dengue, né? A chikungunya e o Zika vírus, que a gente tem visto noticiado aí amplamente pela imprensa, né? O que isso representa para nós em termos de saúde, doutor? Representa para a gente a nossa total ineficiência para poder lidar com a questão mais básica, que é a limpeza das nossas próprias casas. A gente sabe que os 3 vírus são doenças virais, então os 3 vírus são transmitidos pelo vetor, né, que é o Aedes, e a gente sabe também que esse vetor ele tem um círculo de abrangência, de voo pequeno, então representa justamente isso. Eu acho assim, são 2 frentes que a gente precisa de atacar. A primeira é que cada morador, da cidade, que cada indivíduo se preocupe em não deixar água parada, fonte de criatório para o mosquito. Principalmente agora que a gente se aproxima na nossa região de Cerrado, a gente se aproxima do momento de estiagem. Então vai parar de chover, mas não adianta parar de chover se eu teimo em deixar minhas plantas com água no pratinho, sem areia. Não adianta parar de chover se eu tenho um ferro velho que acumula pneu cheio de água na vizinhança da minha casa. Não adianta parar de chover se a população não toma o cuidado básico para poder eliminar a fonte do mosquito. Isso esse mosquito representa. Agora, só uma breve descrição. Todas são doenças febris, que podem manchar o corpo no início da doença, ter prostração no início da doença, dor nas articulações, vermelhidão nos olhos, rouquidão, um pouco de diarreia, amolecimento das fezes. O que me chama muita atenção é gestante, mulher. Toda vez que eu tenho no consultório uma mulher com esses sintomas, a primeira coisa que eu pergunto é: a menstruação está atrasada? Existe o risco de você estar grávida? Por quê? Porque nessa gestante a gente vai ter cuidados diferentes do ponto de vista do acompanhamento junto com o obstetra e em termos de notificação e de coleta de exames. Então, assim, de novo, o grupo de risco sempre procurar equipe médica. Ok. Visão do momento. Em relação à questão do Zika vírus, doutor, né? Principalmente lá no Norte e Nordeste, nós temos visto várias notificações também de microencefalia. O que isso é na verdade? O que é uma microencefalia? A
presença do vírus durante a formação do embrião e até mesmo depois da formação dele, a presença do vírus no tecido nervoso impede com que esse bebê que está em formação possa ter a plenitude do desenvolvimento encefálico. Então, isso é uma sequela grave e permanente para o indivíduo que ainda vai nascer. Compromete toda a estrutura familiar. O que eu recomendo? É impossível você falar assim, não vou ter nenhuma gestante na época de epidemia. Mas estando gestante, os cuidados têm que ser redobrados com o controle de criadores do mosquito, com o uso de telas nas janelas e com o uso de repelentes que a gestante possa usar, principalmente repelente à base de icaridina. E na vigência de qualquer febre, procurar a equipe médica, notificar a vigilância epidemiológica para que esse caso possa ser acompanhado. Visão do momento. Segurança, economia, saúde, educação e política. Visão do momento. Com o mediador, Dr. Ramon Butti, convidados. Bom, com relação às suas colocações, nós podemos entender que a responsabilidade está na população, né? Ou seja, evitar que o criatório seja mantido ali e isso prolifere o mosquito. Os recursos, o recurso público, ele é limitado, né? O recurso público ele é limitado. Não estou falando aqui que ele é ineficiente, ele é limitado. E a gente tem que nós temos que cumprir a nossa parte. Então, abrir a casa para o agente ou para a equipe do exército que está andando junto com o pessoal, está visitando as casas, e não deixar só o serviço na mão deles. A gente contribuir, fazermos a nossa parte. Em todo lugar 98.7 Visão FM. Bom, estivemos aqui hoje com o Dr. Abel Dib Hayashi, médico infectologista, que tem seu consultório na Clínica Medicor, formado aqui na nossa Universidade Federal de Uberlândia, especialista na área, que nos trouxe diversas informações de suma importância para que sejamos eficazes no combate tanto à gripe quanto da questão da dengue e do Zika vírus, e até evitando aí a microencefalia. Doutor, eu passo as suas considerações finais e fico desde já muito agradecido pela sua presença. Dr. Ramon, eu quero agradecer a oportunidade e a mensagem é que não existe alarde, existe necessidade de conscientização e educação da população, orientação do que deve ser feito e do que não deve ser feito, e em síntese não existe risco de gripe após a vacina. São algumas exceções que são feitas para vacinação, mas isso a equipe que vai vacinar sabe. Então todas as crianças de 6 meses a 5 anos, todos os idosos a partir de 60 anos, todo indivíduo portador de uma condição crônica de saúde deve procurar o centro vacinal, quer seja particular ou quer seja público. Pessoas que lidam com o público, mas não fazem parte da campanha do Ministério da Saúde, eu recomendo a vacinação em centros privados de vacinação. Em síntese, também eu deixo a mensagem de controle ambiental do mosquito, e também deixo a recomendação seguinte: pacientes imunodeprimidos que são gestantes, a população especial, a mínima indício de uma doença febril, com mancha ou uma síndrome gripal, procurar uma equipe médica ou um médico ou um infectologista, se essa for a preferência da pessoa, para poder ser examinada, para ser medicada, para ser notificada e tomar as medidas pertinentes, sem alarde, sem pânico. Visão do momento, segurança, economia, saúde, educação e política. Visão FM. Bem, doutor Abel, fiquei muito satisfeito com a sua presença aqui, em ter nos atendido e ter dado as respostas que foram o nosso questionamento, que servirá certamente a toda a população, de maneira que nós possamos evitar que cheguemos aí a uma epidemia de maior dimensão, e também que nós possamos fazer com que as pessoas sejam todas atendidas pela rede pública ou pela rede privada, de maneira que recebam a imunização pelas vacinas. Bem, ouvintes da Rádio Visão, chegamos ao final do nosso programa e voltaremos a semana que vem com mais um Visão do Momento. Você ouviu na Visão? Visão do momento. Só aqui. 98,7. Visão FM. Liderando a audiência.